Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Eulio com mais um vídeo no nosso canal, como foi prometido. Eu vou gravar esse vídeo trabalhando aquela primícia que está em Atos 13:48. E Silas Malafaia desafiou os calvinistas e tudo mais e tal. Eu peguei um dos textos que ele mencionou, lembrando que tem outros textos que eu concordo com o que ele mencionou, mas eu sou um defensor da gramática da língua grega e defensor do texto grego, né, da palavra de Deus na língua grega. E é a partir dela que nós podemos tirar todas as conclusões possíveis e o entendimento dentro daquilo que chamamos interpretação. O professor Ferreirinha parece que adentrou na conversa e disse que tudo que se faz com o nome do Silas Malafaia, da Ibope, da isso, aquilo. Se eu dependesse, por exemplo, de YouTube, eu não comia, nem bebia, nem vestia. Simplesmente isso. E aí insinuou que eu estou fazendo isso. Na verdade, não. Depois ele volta atrás ainda. Não. Agora, o professor Ferreirinha está mencionando o calvinista Silas Malafaia em meu nome. Mas para que será? Para ganhar Ibope também? Se ele falou isso, é porque ele está com vontade de ter visualizações no canal dele. Eu acho. Porque ele falou isso de mim, então eu retribuo o mesmo presente a ele. Beleza? Pessoal, então Silas Malafaia defende uma tradução chamada que eles creram, eles foram destinados porque creram. E o professor Ferreirinha, um grande abraço também ao professor Ferreirinha, ele defende essa posição. Eles creram, eles foram destinados porque creram. Na verdade, contrariando o que o texto está dizendo. Para isso ele usa a gramática. E eu sou realmente um defensor da gramática. Eu estou aqui para desmistificar as análises erradas, equivocadas, que pode trazer uma interpretação herética e que não depende do texto grego. Para essas interpretações heréticas, mas depende da própria cabeça de pessoas que realmente não têm um conhecimento pleno de gramática. Ok? Não tendo conhecimento pleno de gramática, você pode fazer qualquer coisa. Entende? E tem aquelas pessoas que têm um conhecimento pleno de gramática, mas são tendenciosas porque defendem essa bandeira. Ok? Então isso aí são os dois extremos que nós temos. Mas vamos lá. O professor Ferreirinha fez e disse que para se entender o texto, para se entender o que está acontecendo praticamente no texto, tem que entender de linguística funcional. Ele encheu a boca e disse linguística funcional. Interessante. Ele disse que a sintaxe, a morfologia não dão conta disso aqui. Interessante porque ele divide, ou tenta explicar, as orações gregas, em período simples e períodos compostos. Período composto. E também tenta explicar o que ele chama de misto. Misto. Ele tenta fazer isso aqui, mas isso aqui realmente, para classificar isso, tem que ser orações, ou a sintaxe das orações. Isso aqui é sintaxe, meu filho, em relação às orações. Ok? A divisão que o senhor fez aqui, por exemplo, trabalhando isso aqui, ó. Isso aqui. O senhor fez isso aqui, não foi? Isso aqui. Na verdade, o senhor reconheceu aqui uma oração, tá? Nós aqui temos duas orações e o senhor fez também isso aqui, ó. Ok? De fato, nós temos duas orações aqui. A oração principal e a oração subordinada. A oração principal e a oração subordinada, e aqui nós temos outras orações. Então, o Senhor trabalhou a sintaxe das orações. Entende? Na verdade, sintaxe das orações, o meu filho de quarta série já sabe o que é período simples, composto e misto. O meu filho sabe o que é frase, oração e período. Não precisa entender de todos os aspectos de linguística funcional para fazer isso, professor. Brincadeira, né? Mas eu não sei. Se o Senhor é tão grande isso aqui, para mim não é. Tá bom? Sintaxe das orações. Beleza? Oração aqui, nós temos verbos. E pode até confundir alguém, né? Dizer que aqui nós temos duas orações porque nós temos dois verbos. Não, nós temos aqui
nós temos um verbo e um particípio, que aqui nessa estrutura chamada estrutura perifrástica, nós temos chamado tempo composto. No tempo composto, é um tempo só, e aqui o que ressalta dentro da estrutura perifrástica, aquilo que Daniel Velasco falou, Danny Manton, Rich Robson, William Surflason, William Douglas Chamberlain, Dr. Valdir Carvalho-Luz, Lawrence Shedurreg e vários outros, como o tempo mas que é perfeito dentro da estrutura perifrástica, quando eu tenho o verbo extra como um verbo auxiliar, mas no imperfeito, claro, mas tetagmenoi, ou um particípio verbal no tempo perfeito, aí isso tem uma fusão na realidade, não uma separação, mas uma fusão, e o tempo finito dessa fusão é mas que é perfeito. E isso aqui não tem como mudar a regra, né, professor? Não tem como mudar a regra. O senhor tentou dividir esse tetagmenoi no seu primeiro vídeo, você lembra? Pois é, aí o senhor cometeu também um erro. Qual foi o erro que o senhor cometeu? O senhor acerta essan e tetagmenoi. Essa como verbo auxiliar e tetagmenon como verbo principal. Depois eu acredito que o senhor deu uma lida na gramática do Daniel Wallace e no terceiro vídeo parece que o senhor discordou. Falou, não, eu cometi uma dislexia. O senhor fala isso, que essa agora é verbo principal e tetagmenon é verbo auxiliar. Porque na gramática que o senhor leu de Daniel Wallace, quando ele fala somente de tetagmenon, fora de uma estrutura perifrástica, ele diz que tetagmenon está também associado a seu verbo principal. Então acho que deu uma ideia para o senhor que tetagmenon é o verbo auxiliar e esse é o verbo principal. De fato, aqui o senhor cometeu um erro que eu falei para o senhor corrigir esse erro. Ok? Não sei no segundo vídeo o senhor volta a cometer esse erro, mas é crasso, é visível. É visível. E o senhor fala ele que tem que entender de linguística funcional. Né? Mas tudo bem. Esse vai passar aí. Tudo bem? Vamos lá. Então o senhor divide as orações e tem uma fala do senhor que é comprometedora. Eu vou colocar aqui para o pessoal, para vocês verem. E aqui o seu vídeo está aqui aberto. E eu quero expor algumas questões. Claro, estou aqui com todo respeito e singeleza de coração para com meu amado irmão Ferreirinha, que está defendendo Silas Malafaia e companhia. Vamos lá, vamos ver o que o professor Ferreirinha falou. Creram, eles creram, alguém creram. Mas Rosoyessa, Tetagmenon, Eizoen, Aiônio, todos os que estavam pré-ordenados à vida eterna, todos os que estavam pré-ordenados à vida eterna, o que veram? Creram. Então aqui o sentido se completa. Ó. Tá vendo aqui que o sentido se completa? Agora creram. Rapidamente aqui, só para ele falar, e realmente ele está correto quando diz que epistilson é a oração principal e Rosoyessa, Tetagmenon, Eizoiaionio é oração subordinada, tá bom? Ele está correto aqui. Que tipo de subordinação também ele vai falar aqui. E vamos ver. Você tem completude de sentido. Você tem uma oração subordinada que está juntando a uma outra oração e dando sentido completo. Creram todos os que estavam ordenados à vida eterna. Ok? Agora, para eu saber se ordenado é a causa de eles crerem, eu preciso saber que tipo de subordinação é essa. Isso é uma oração subordinada. Uma oração subordinada. Sabemos que é, já sabemos que aqui é uma oração subordinada. Aqui. Oração subordinada. Vou pegar ela aqui, tá? Subordinada. Já sei que ela é subordinada. Mas ela é subordinada substantiva. Ela é subordinada adjetiva. Ela é subordinada adverbial. Adverbial? E aí? Primeiro, para que Tetagmenoi fosse a causa de as nações crerem. Até o presente momento que ele colocou aqui está correto. Se ela é subordinada no sentido de sintaxe, tá, gente? No sentido de sintaxe, ok? Porque temos a estrutura e tem a sintaxe, que é a função que ela vai exercer. Dentro desse pressuposto, nós temos realmente
se ela é substantiva, se ela é adjetiva e se ela é adverbial. Isso aqui chamamos de sintaxe, ok? Sintaxe das orações. Depois eu vou estar usando a mesma gramática que ele está usando, que é Daniel Belwatz, ok? Isso aqui é sintaxe, tá, gente? As orações. O sintaxe que indica em relação à sua função dentro da frase, tá? Uma outra coisa que deve ser observada é a estrutura destas orações, ok? Ele não falou aí a estrutura das orações, mas está incluso, ok? A estrutura que, por exemplo, nós temos praticamente 4 tipos de construções envolvidas nas orações dependentes. Aí nós temos, por exemplo, aqui, vou colocar aqui do lado, orações. Isso envolve a sua construção no sentido infinitivo, infinitivas, participiais, conjuntivas, relativas. Dentro das relativas, ela vai ressaltar pronome relativo, tá? E o pronome relativo é vos, vai ressaltar adjetivo relativo, roios, vou colocar de outra cor aqui, roios, e também rossos, roio e rossos, e vai envolver também aqui advérbio, roupo e rote. Então nós temos essa oração, isso aqui é a estrutura, tá, gente? Isso aqui é uma estrutura, ok? Isso aqui é a sintaxe que vai utilizar essa estrutura, essas estruturas. Orações, nós temos orações infinitivas, participiais, conjuntivas, relativas e relativas envolvendo o pronome relativo ros, adjetivo relativo roio e rossos. Nunca esqueçam disso, irmãos. Rossos. E também o advérbio relativo envolvendo roupo e roti. Tá? Tudo isso é simples, tudo isso não é tão complicado como se parece. Mas vamos, aqui o professor Ferreirinha está falando. Essa subordinação, ela precisaria ser adverbial. Ela precisaria ser adverbial. Que adverbial? Adverbial causal. Por exemplo, e eles foram ordenados para a vida eterna, por isso creram. Ela teria que ser, mas para isso teria que ter a conjunção causal. Então não existe a conjunção causal. Então ela não é uma oração subordinada adverbial causal. Ela deveria ser conformativa. O que é isso? Conforme foram ordenados, creram. Mas ela não é conformativa. Você não tem aqui também a conjunção de conformidade. Ela não tem a conjunção de conformidade. Ela deveria ser adverbial proporcional. O que é isso? Na medida em que eram ordenados, creram. Mas você não tem aqui também. Por que você não tem? Porque você não tem os conectivos de proporção aqui. Você não tem. Então você já descarta completamente. Você já descarta completamente a ideia de que foram ordenados e por isso creram. Descarta completamente. Pois bem, pessoal, para o vídeo dele, ele diz o seguinte:
para que esta oração, Rosso essentetagmenoi e zoion, como vocês viram e ouviram, ser a causa de eles creram, essa oração tem que ser adverbial. Tá? Sendo adverbial, ele coloca, poderia ser causativa, conformativa e proporcional. Causativa, conformativa e proporcional. A questão é o seguinte: existe uma lista dada por Daniel B. Wallace em relação à oração adverbial, as orações que envolvem a sintaxe, no que se refere a adverbial e a estrutura. Essa aqui é uma estrutura que envolve orações infinitivas, participiais, conjuntivas e relativas, envolvendo isso aqui também. Ele cita somente 3, mas estou aqui com a gramática de Daniel B. Wallace. É aqui que o professor Ferreirinha peca, e peca muito, por não citar toda a construção adverbial em relação àquilo que ele está expondo. Mas eu vou alistar aqui as 9 classes ou subdivisões que Daniel B. Wallace fala em relação à oração, que envolve a estrutura e envolve também a sintaxe, no que se refere a adverbial. Ok? Adverbial, ele vai trabalhar no seguinte aspecto: causal, vai trabalhar também de comparação ou comparativas, 1, 2, 3 aqui, ele vai falar concessivas, Na quarta ele coloca, eu vou até destacar isso aqui, muito importante para você que está vendo e ouvindo o nosso debate, condicional. Esta condicional aqui, professor Ferreirinha não fala. Nós temos também a quinta, que é a complementar. A sexta, que é locativa, o local. A sétima, tá bem pequenininho aqui, tá? Modal ou maneira. A oitava, vou colocar aqui a oitava, tá, gente? Propósito ou finalidade. Vou colocar aqui propósito. E a nona é resultado ou resultativa. De resultado. Propósito. Aí o que nós temos aqui? Tá? Preste atenção. Tudo isso aqui vem disso aqui, ó. Dessa construção de forma sintática, envolvendo essa construção infinitiva, participiais, conjuntiva e relativa. Eu vou já mencionar isso aqui. E na adverbial ressalta causal, comparativas, concessivas, condicionais, complementares, locativas, local, modal, ou maneira, propósito e resultado ou resultativa. Isso aqui que vai determinar praticamente como está sendo usado, ou este uso aqui vai determinar quais das 9 subcategorias dentro da classe dos advérbios está sendo usada nesta oração subordinada. Ele excluiu causal, né, e outras. Ele esqueceu de mencionar a condicional. Isso aqui, professor Ferreirinha, o senhor não fez. E o senhor diz, descarta qualquer possibilidade. Como é que o senhor pode descartar qualquer possibilidade se o senhor não dissecar o assunto e falar o assunto pela metade? Ok? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o que ocorre? Na condicional, que eu vou mostrar para vocês agora na gramática de Daniel B. Wallace, o resultado é interessante.
Tá? Muito interessante mesmo. Lembrando que o substantivo, a oração substantiva dentro da sua sintaxe, usa a estrutura infinitiva, participial, conjuntiva e relativa. Adjetiva também pode utilizar essa construção, ou seja, a construção que está aqui, junto com a sintaxe, elas intercalam, trazendo uma estrutura para poder nós reconhecermos em quais subdivisões estamos lidando. Eu tenho que saber dessa estrutura. Se eu não dominar essa estrutura, como é que eu vou falar aquilo que eu não sei? Ok? Nós vamos citar uma gramática. Não é as palavras de Euler Lopes, não. São as palavras dos grandes gramáticos, dos feras. E você pode utilizar a gramática de H. Robson, a Danny Manley e várias outras gramáticas para ver com os próprios olhos o que eu acabei de falar e vou falar ainda. Ok? Vamos aqui. Vai aparecer na sua tela aí a gramática de Daniel B. Wallace. Vai aparecer classificações das orações dependentes. Eu utilizei só orações dependentes, tá, gente? Só para ser mais rápido. A estrutura, eu já falei para vocês. Essa é a estrutura. Ok? E vamos mais aqui. Lembrando que vocês têm que dar uma observada naquilo que eu fiz no quadro. Isso aqui, ó. Rostos. Vamos lá. O que nós temos? Oração e tudo mais. Função sintática. Vamos direto mesmo, para oração adverbial, que o professor Ferreirinha só mencionou pela metade. Ok? Diz que nesse uso, a oração dependente, tá? Nesse uso, a oração dependente subordinada funciona como advérbio, pois modifica um verbo. Estrutura é essas que eu já trabalhei com vocês. As 4 estruturas: infinitiva, adverbial, participial, conjuntiva, relativa, pronominal, relativa, adverbial. Os usos básicos são essa: causal, que Ferreirinha trabalhou. Causal. E lá não pode ser causal, por quê? Porque não tem essa conjunção aqui, ou esse pronome relativo. Não tem, tá? Que é um pronome relativo realmente que introduz a causa, a razão. Comparação também não é. Tá? Concessivas também não é. Mesmo usando o pronome relativo, nós temos roitines, que também trabalha na concessiva. Agora, condicional, gente, preste bastante atenção aqui. Na condicional é a prova irrefutável, insofismável em relação ao texto de Atos capítulo 13, versículo 48. De fato, ali é uma condicional. Ou seja, a condicional envolve as 4 construções que eu falei ainda agora para vocês. Envolve particípios adverbial, aqui está. Envolve orações conjuntivas, que é a oração de primeira classe, segunda classe e terceira classe. Tá? E diz o seguinte, isso aqui, ó. Na condicional de primeira classe, o emissor pressupõe que a condição declarada na prótese, a oração se, é verdadeira, por causa do argumento. E assim o conteúdo da pódose, a oração então segue natural, logicamente. Isso aqui ele vai trabalhar um mini esboço em relação às 3 funções, ou as 3 classes, para entender oração conjuntiva, que usa realmente uma conjunção para introduzir uma condicional. Então a condicional ela pode expressar-se pelo particípio, a condicional pode expressar-se pela conjunção conjuntiva, de forma mais natural, e a condicional pode expressar-se, gente, por isso aqui, ó, ok? Está aqui marcado aqui, ó, adjetivo relativo. E qual adjetivo relativo nós temos aqui? Temos rossoi. Rossoi. O adjetivo relativo rossoi. Esse adjetivo realmente faz parte da estrutura da condicional. Nós temos também manual de língua grega, né? Condicionais relativas, porque rossoi é um pronome relativo. Natureza diz assim. Aqui eu estou usando a gramática grega, manual de língua grega de Valdir Carvalho Luz, a página
consultada é a página 988. 988. Condicionais. Vamos fazer uma leitura aqui. Condicional a, e bastante frequente, em cuja prótese aparece em lugar da conjunção típica ei, ou seja, a condicional relativa, ela substitui realmente ei, tá? Por isso que na construção que a gente vai observar é uma condicional. Elemento relativo, pronome, advérbio ou conjunção. Tais sentenças, por esta razão, se denominam condicionais relativas, porque utiliza-se de pronomes relativos também, dentro das condicionais relativas. E aqui embaixo, nós temos aqui essas classes interessantes, de condicionais relativas. Nós temos praticamente 5 pronomes são utilizados. E um desses pronomes é aquele que nós estamos olhando lá na frase. Entende? Esse pronome faz parte de uma condicional relativa. Então, a classe que temos em relação a Atos 13:48 de Hossoi esantetagmenon eizoi aionion é uma condicional relativa. Ok? Vamos mais aqui. O que é uma condicional? Vamos trabalhar aqui, interessante. Eu estou aqui com a gramática, outra gramática, noções do grego bíblico, Lourenço Estênio Rega, e vamos aos fatos. Diz assim o texto. Acompanha aí, pessoal. O fato expresso na oração principal, claro que ele deu um exemplo acima, você será abençoado. Depende de uma condição expressa na oração subordinada. Se obedecer ao Senhor. Essa oração subordinada é uma oração condicional. Ou seja, a oração subordinada é condicional, ou seja, ela mostra condição. Exprime uma condição indicando o que deve ou não ocorrer para que se realize ou deixe de realizar o fato expresso na oração principal. Vamos mais embaixo aqui. Vamos lá. Uma oração condicional tem a função de um advérbio condicional e responde à pergunta em que caso, em que hipótese ou em que condição torna-se realidade aquilo que o verbo principal expressa? Uma oração condicional é, então, a declaração de uma condição ou suposição cujo cumprimento é necessário para que se assegure a realização de um fato potencial expressado numa oração coligada. Isso aqui é show, gente. A oração que contém a condição ou suposição é chamada de prótese. Do grego proteino, propor. Pois é a que propõe a condição para que se realize a oração principal. A oração principal é chamada de apódose, que vem do grego de apodidomi, expor, declarar, pois é a que expõe ou declara o que acontecerá caso se cumpra a condição, e aqui tem um exemplo, tá? Voltando aqui para mim novamente. Então, pessoal, o que nós temos? Se isso aqui, para classificar, depende de como está sendo usado, as subcategorias adverbiais ou adverbial, eu devo identificar se realmente nela tem algum pronome relativo para poder eu trabalhar numa condicional. Ela ia ser, na verdade, uma oração subordinada, adverbial, condicional. E eu falei para vocês prestarem atenção nessa palavrinha, rostos. Não é verdade? Falei para vocês, né? Então, olha o que nós temos aqui, Hossoi. Hossoi mostra a oração subordinada com a subcategoria condicional. Esta oração que está aqui é a oração principal. Principal. Ok? Esta oração principal é que mostra o cumprimento, o cumprimento da oração subordinada. Adverbial,
adverbial condicional. Porque o elemento de condição é um pronome relativo. Hossai é um pronome relativo que está introduzido na oração, e esta oração que está aqui é a condição de eles crerem. É a condição do cumprimento de episteusan. Agora, professor Ferreirinha, como o senhor vai se livrar dessa? Condicional, pronome bate e oração bate. Então, nós temos uma oração subordinada condicional. Por quê? Porque o pronome relativo, e aqui é plural, junto com essa tetagmenon, forma realmente a subordinação e a condição para que a apódose venha a ser cumprida. Então, nós temos a condição, ou seja, a lei da causa e o efeito. A causa é hossoi esan tetagmenon e o efeito é episteusan. Cadê agora a sua argumentação? Não adianta, na verdade, falar de toda essa estrutura sem ter realmente o domínio. Não adianta falar que Kai é síndeto, ok? E sem o Kai seria assíndeto. Isso aqui é muito fácil. Não adianta falar que as orações aqui... Não. As orações, que está sendo introduzidas por uma conjunção aditiva, coordenativa aditiva, ela tem uma relação lógica e a relação não é uma relação sintática. Agora, episteusan, hossoi esan tetagmenon, tem uma relação sintática, porque se subordinam. O sentido completo de hossoi esan tetagmenon, eizoi aiomio, vai ser completo se a oração principal coadunar com a oração subordinada. E a oração subordinada ela é condicional, que condiciona episteusan para o seu cumprimento. Então, foi só algumas discussões de leve, professor. Discussão de leve. Eu nem vou levar a questão a fundo, mas o senhor aqui, ó, pecou por não fazer isso aqui, ó. Causal, comparativa, concessiva, condicional, complementar, locativa, modal, propósito e resultativa ou resultado. Esta oração condicional, porque exige uma condição. Ir. O pronome relativo hossoi, como está na gramática de Daniel B. Wallace, tá aqui em cima. Adjetivo relativo hossoi, pertencendo à categoria da condicional. Agora, paciência, né? Se não vão aceitar, paciência. E uma outra coisa que deve ser observada é o seguinte. Vou apagar isso aqui, tá bom, gente? Tá bom? Vou apagar isso aqui. O Ferreirinha também peca em não entender o que é uma estrutura perifrástica. Estrutura perifrástica. Quando eu tenho, por exemplo, essa tetagmenon, vou apagar isso aqui, tá, gente? Essa tetagmenon, isso aqui, ó, nós temos uma estrutura perifrástica. No seu primeiro vídeo, lá atrás, o senhor separa. Você não pode separar. Quando eu tenho esan, que pertence aí ao verbo emi, aqui está na terceira pessoa do plural, do indicativo, do imperfeito, e quando eu tenho um tetagmenon, que é um particípio verbal, um tempo perfeito, eu tenho o tempo finito. Gente, é tempo finito. É tempo finito. Ok? Aqui, nós temos aqui praticamente tempos compostos, que nós temos no português. Esse tempo finito, a estrutura é da estrutura perifrástica, resultado dos tempos compostos, gera o tempo mais que perfeito. Mas que perfeito, ok? Se eu juntar, por exemplo, o verbo auxiliar, esse aqui é verbo auxiliar, esse aqui é verbo principal numa estrutura perifrástica, ok? Se eu utilizar, por exemplo, esan no presente, mas um particípio também no presente, eu tenho o quê?
um tempo relacionado, quem diz são os gramáticos, não sou eu. Quem diz são os gramáticos, não sou eu. Por quê? Por causa da estrutura perifrática. O tempo permanece o mesmo. Qual é o tempo? Presente. Presente. Quando tem essa no imperfeito, essa no imperfeito, ou pelo menos essa no futuro, futuro, e eu tenho um particípio no presente, gera o que, professor? Futuro. Futuro, isso é o tempo finito. Quando eu tenho essa no presente, mais um particípio no tempo perfeito, eu tenho o quê? Eu tenho o tempo perfeito. Simples assim. E outras categorias que eu poderia citar, mas isso aqui é só para lembrar que é simples a situação. Não adianta muita enrolação, não adianta. O quê? Essa, tempo imperfeito. Imperfeito, modo indicativo. Mas tagmena, no tempo perfeito, gera a estrutura mais que perfeita. Por isso que a tradução não é foram sendo, haviam sido destinados para a vida eterna. Então a ideia é, haviam, kai epstelson, e eles creram, hossoi esantedagmenos, todos os que haviam sido, haviam sido destinados edzoi aion, para a vida eterna. Eterna, professor. Isso aqui é simples. Isso aqui é simples. Não adianta. A conta de Taetner caíram. E ouvindo, porém, as nações ou os gentios alegraram-se. Se alegraram. O que tem isso aí? Não tem nada. É oração coordenativa aditiva. E coordenativa aditiva nós temos aqui, ó. Introduzida por Kai. Aqui, ó. Agora, epstelson entra dentro de uma oração subordinada. Oração principal, mas oração subordinada faz com que hossoi trabalhe dentro desse quesito. E na subordinação eu tenho uma condição. São os gramáticos que falam isso. E qual é a condição que eu tenho aqui? A condição é esantetagmeno. Ou seja, haviam sido destinados. E outra coisa, a voz de tetagmenoi. A voz é ativa, média ou passiva? A voz aqui é voz média. Voz média é quando voz passiva, que é men. Voz passiva é quando o sujeito está sofrendo ação. E o agente da passiva aqui é divino. É o agente. Se não entender isso, da passiva, quem é? O agente da passiva. É o agente divino, porque o contexto fala que realmente é Deus. Então aqui, a agente da passiva é Deus. Que pratica oração e eles recebem. Por isso, não tem a ideia aqui de dizer que eles foram ordenados porque creram. Aonde está aqui? Não existe. A kuldam de etne ekaion. Ouvindo, porém, os gentios alegraram. Kai edoxa e glorificaram. Então, logo tu queriam a palavra do Senhor. Kai e epistilsa e creram. Roça, todos os que esantetagmenoi haviam sido destinados edzoi aion, para a vida eterna. Mas que perfeito. Qual é o tempo do mas que perfeito em grego? O tempo do mas que perfeito mostra uma oração, né? Mostra um tempo passado que teve os seus resultados, ou seja, um tempo concluído no passado. Tá? Vou colocar aqui um tempo concluído. Isso aqui é gramática, filho. Isso aqui é gramática, não é blá 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 não. Concluído no passado. E teve também os seus resultados no passado. Aqui é pura gramática.
ok? Ressalta o tempo mais que perfeito. Tempo concluído no passado, uma conclusão passada, ou seja, uma ação passada, tá? E os resultados que foram contínuos, mas também no passado. Conclusão mais resultado. Conclusão e resultado, tudo no passado, chamamos isso que é mais que perfeito, porque a estrutura perifrática tem esta ideia. Eu poderia falar mais, só que o tempo não nos permite e o vídeo vai ficar muito grande. Paz e graça a todos, compartilhe com quem vocês quiserem e estamos aqui para realmente desmistificar, praticamente destrinchar a gramática da língua grega e também corrigir os erros que estão sendo propagados pelas redes sociais como verdadeiros, ok? Paz e graça a todos em Cristo Jesus.